Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. Vamos começar a nossa videoaula de hoje, como sempre, fazendo a nossa acolhida, né? E antes de irmos para a nossa acolhida, antes de irmos para a nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. E conforme combinado, a nossa acolhida essa semana seria uma reflexão, tá certo? Então, o que nós temos para hoje também é uma pergunta muito pertinente, né? Para que possa ajudá-lo. O que é sucesso verdadeiro no ano, né? Então, você aí que está em casa, busque essa proximidade com Deus, se pergunte e encontre essa resposta. Você não foi criado para viver em um cativeiro fragmentado, amargando fracasso após fracasso. Você foi colocado neste mundo para uma vida repleta de poder, propósitos e realizações, dados por Deus. O Senhor a quer vivendo em liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Liberdade verdadeira não caracteriza a liberdade para fazer tudo que quiser. Quer dizer, ser liberto por Deus das coisas que a impedem de realizar aquilo que ele deseja. E ser livre para se tornar mais semelhante ao Senhor a cada dia, a fim de ter a vida que ele planejou para você e se tornar tudo o que ele pretendeu que você fosse. Significa ficar livre de restrições, medos, falsas crenças e emoções negativas que a impedem de se apropriar de tudo que Deus lhe reservou, né? Então, essa é a reflexão, tá certo? Agora a gente vai para a indicação da nossa agenda. A gente começa aí a correção do artigo de opinião, que foi um PDF, né, que eu passei para vocês, anunciei na videoaula passada. Você não precisava copiar as perguntas, apenas anotar as respostas, lendo, interpretando com calma, tá certo? Em seguida, a gente deixa aí como proposta, né, o diário de museu, leitura e interpretação também em PDF, tá bom? Então, vamos lá para fazermos a nossa correção, certo? Eu gostaria, né, que você pudesse abrir seu arquivo, para que junto comigo você acompanhasse a leitura, tá certo? A leitura diz mais ou menos assim, né? Você não precisa de seu gadgets. Tecnologia é inútil para a nossa sobrevivência. Ela sempre foi e continuará sendo apenas um instrumento para alcançar nossos objetivos, não o objetivo em si. Né? Essa reflexão, pessoal, é muito pertinente, né, para os dias de hoje, né? O uso excessivo da tecnologia. Há alguns meses participei de uma experiência interessante. Um grupo de empresários e profissionais de ponta em suas áreas aceitou passar uma semana em um lugar remoto do estado americano, sem telefones, tablets ou notebooks. Eles não teriam sinal de qualquer maneira. 5 pesquisadores, eu entre eles, acompanharam a pesquisa, que tinha o objetivo, no ano, de verificar a que ponto o uso contínuo de tecnologia causa danos semelhantes aos observados, independentes de álcool ou drogas. Percebemos que sim, chegamos a um ponto em que criamos uma relação patológica. Olha aí. Com os aparelhos que nos cercam. A cada dia, mais pessoas começam a acreditar que as amizades, os contatos de trabalho, os relacionamentos amorosos dependem deles. É claro que não passamos tão mal sem os gadgets quando um viciado em crack, mas não conseguimos mais viver sem eles. Nem percebemos mais que, em última análise, não são tão necessários. Não estou sugerindo que o melhor é abandonar seu iPhone 4 ou cortar a internet. Evidentemente, é mais fácil dirigir com o GPS no carro. O importante é lembrar que podemos muito bem viver sem nenhum desses aparelhos. Para a nossa sobrevivência, a tecnologia é inútil e ela já nos atrapalha mais do que ajuda. De acordo com o estudo da universidade, existem 3 maneiras de lidar com a tecnologia: relaxado, pressionada ou estressada. Bem, muito importante essa opinião. E 64% das pessoas estão no terceiro grupo. Mas sabemos que os usuários compulsivos de tecnologia voltadas à comunicação estão sobrecarregando o funcionamento do lóbulo frontal, a última área do cérebro a se desenvolver e a primeira a se degradar com a idade. É o mesmo que acontece com quem sofre mal de Alzheimer. Por sobrecarregar o lóbulo frontal, uma pessoa que dirige, falando ao celular, tem mais chances de bater o carro do que um motorista alcoolizado, por exemplo. Tecnologia, segundo a definição mais aceita, é qualquer objeto que não faz parte do nosso corpo.
e facilita a nossa vida. A tecnologia em armas, roupas, carros, mas ela sempre foi um instrumento e não um fim em si mesma. Nossa obsessão por novos aparelhos não pode nos fazer esquecer disso, né? São Paulo, junho de 2011, página 95. Aparelho eletrônico portátil, né? Então, pessoal, eu escolhi esse texto pelo momento que nós vivemos, né? Para que a gente possa realmente fazermos essa reflexão, para que a gente possa, assim, redirecionar, redimensionar o uso, né, da informática, da internet em nossas vidas. A nossa intenção, pessoal, nessa aula de leitura é proporcionar essas outras leituras de mundo para você também. Você como usuário, né? Eu já vi alunos não ter dificuldade de desligar durante as aulas. Essa necessidade, essa vontade, né? Esse empenho todo em fazer uso desse celular, certo? Ou de outros aparelhos. Então, fica aí a reflexão, né? A gente não é contra o uso, mas sim o uso excessivo, tá certo? Então, vamos aí agora para a análise da leitura. A gente tem na primeira questão, né, uma pergunta. Tá bom? Acompanha comigo. Como você já sabe, há textos que são produzidos com a finalidade de convencer as pessoas e influenciá-las em suas opiniões, né? Então, ela não faz nenhuma pergunta, ela já lhe dá essa afirmativa, né? Aí ele pergunta, com que intenção foi produzido o artigo em estudo, né? Com o objetivo de convencer as pessoas de que os aparelhos eletrônicos portáteis não são tão necessários à vida, né? Então, veja aí comigo, ó. Com que intenção foi produzido o artigo em estudo, né? Sempre tem uma intenção. Todo texto ele tem uma ação comunicativa. Ele quer informar alguma coisa. Nesse caso, o objetivo era de convencer as pessoas de que os aparelhos eletrônicos portáteis não são tão necessários à vida. Não esqueça do ponto final. O item B, ele pergunta, a que conclusão os pesquisadores chegaram após a experiência mencionada no artigo? O que eles concluíram? Né? O que ficou claro lá? Então, resposta, né? Confira com a sua. Eles concluíram que as pessoas desenvolvem um sentimento de dependência ou apego psicológico em relação aos aparelhos eletrônicos, né? Então, repetindo, para que você anote aí, caso você não tenha feito esse item. Eles concluíram que as pessoas desenvolvem um sentimento de dependência ou apego psicológico em relação aos aparelhos eletrônicos. 2. O artigo de opinião nem sempre apresenta uma estrutura pré-determinada ou específica. Em geral, há o título e, às vezes, logo abaixo, o olho, que traz uma frase em destaque. A tese ou ponto de vista do autor na introdução. Vamos lá. Uma frase de destaque, a tese ou ponto de vista do autor, na introdução, sua defesa, com base em uma argumentação bem fundamentada, no desenvolvimento e a conclusão que pode retomar a tese inicial para reforçá-la. A. Muitas vezes, o título já revela a tese defendida no artigo. Com que objetivo o autor optou por apresentar uma opinião pessoal polêmica no título? Né? Porque o artigo de opinião, geralmente, ele emite, né, essa opinião. Então, qual foi o objetivo desse tema polêmico no título? Né? Aí você vai dizer, para atrair a atenção do leitor e, desse modo, incentivar o debate de ideias. Né? Vê se você concorda, vê se você colocou uma ideia parecida. Para atrair a atenção do leitor e, desse modo, incentivar o debate de ideias. B. Observe que, no olho, o articulista pode destacar outras opiniões sobre o assunto abordado. Para que serve o olho? Você vai dizer. Ele complementa o título, apresentando opiniões relacionadas ao assunto e resume o ponto de vista do autor. Nesse caso, o olho enfatiza o caráter polêmico do título. Muito bem. Vamos agora para a terceira questão, né? Espero que você esteja acompanhando, né? Não era obrigado você fazer a impressão do TD, você poderia só anotar suas respostas, contanto que elas estejam organizadas. E essa postagem você faz lá na pasta de leitura no Classroom, tá certo? A tese ou ponto de vista aparece quase sempre no primeiro parágrafo. A. No caso do artigo em estudo, qual é o ponto de vista defendido pelo autor?
Ele considera que as pessoas podem viver bem sem utilizar aparelhos eletrônicos portáteis, né? Olha aí essa tese, né? Essa tese ela é mais sucinta. Então, a gente considera, né, ele considera que as pessoas podem viver bem sem utilizar aparelhos eletrônicos portáteis, tá bom? No primeiro parágrafo, que fato constatado pelos pesquisadores explica a preocupação deles com o uso constante de aparelhos eletrônicos. Olha aí. As pessoas transformaram em hábito o uso desses aparelhos, julgando-os indispensáveis no trabalho e na vida pessoal, certo? Então, anota aí, repetindo. As pessoas transformaram em hábito o uso destes aparelhos, julgando-os indispensáveis no trabalho e na vida pessoal, certo? Essa foi a correção da terceira questão, né? Então, pessoal, é importante que você compare suas respostas, né, com as respostas que estão sendo sugeridas aqui, né? Como se trata de um artigo de opinião, não precisa necessariamente estar igual ao meu, mas precisa seguir a mesma linha, né, da temática defendida, tá certo? Então, vamos para a quarta questão. No desenvolvimento do assunto, apresentado do segundo ao quarto parágrafo, que ele situa para você a localização da informação que ele precisa, o articulista expõe seus argumentos de forma convincente. A. Que opiniões ele desenvolve tendo em vista o resultado da experiência? Né? Que opiniões são essas? Apesar da importância dos aparelhos eletrônicos no cotidiano, sua opinião é de que eles causam certa dependência, embora essa dependência não chegue, né, a provocar, em caso de abstinência, um desconforto tão grande quanto o experimentado por dependentes químicos, quando privados de drogas. Mas veja até, pessoal, que a comparação ela é forte, né? Ela é intimista, você ser comparado, né? A tecnologia, o uso dos aparelhos ele é tão forte que ele é comparado a um mal irreparável, que no caso são as drogas, né? Uma pessoa que tem essa dependência sofre muito, articula muito a sua vida, perde muito da sua vida. E perceba que os aparelhos eletrônicos eles chegam a este ponto de ser comparado. B. O autor, quarta questão. O autor mostra-se radicalmente contra a utilização dos aparelhos eletrônicos? Esclareça a sua resposta. Não, né? Pois no terceiro parágrafo ele explica que há aparelhos que são bastante funcionais, pois facilita a vida das pessoas. Para ele, negativa é a total dependência que alguns sentem em relação aos gadgets, né? Aos aparelhos eletrônicos. Pessoal, então fica essa reflexão, nem tanto, nem tão pouco. Você também não pode viver hoje no mundo isolado, ser indiferente quando hoje, mais do que nunca, as mídias, né, os aparelhos, eles são corresponsáveis para essa aprendizagem de vocês, para esse acompanhamento de vocês. Saber manusear, saber coordenar, saber utilizar, te dá essa possibilidade, tá certo? Aí nós vamos agora, né, para a quinta questão. Espero que você esteja acompanhando, pessoal. Não era obrigatório, né, anotar as perguntas, mas era obrigatório você anotar as respostas de maneira organizada. Ah, professora, eu preferi anotar as perguntas e respostas porque fica mais organizado, fica a seu critério, tá bom? Vamos agora para a quinta questão. Bastante atenção aí. No início do quarto parágrafo, o pesquisador expõe uma argumentação bastante polêmica. Ah, em sua opinião, a tecnologia é útil para a nossa sobrevivência? O que vocês acham, né? Vocês acham que é útil? Aqui é o momento de você dar a sua sugestão, sua resposta mesmo. Aí você pode dizer que depende da situação. Por exemplo, já houve casos em que o uso do telefone celular salvou vidas, né? Durante assaltos a empresas, a residência, ou em que pessoas conseguiram ser resgatadas da área remota onde estavam perdidas, né? Então você pode citar. Hoje, em relação à educação, hoje o uso do celular é importante para que você assista as suas videoaulas, para que você poste os anexos lá no Classroom. Então, tudo vai depender da maneira como ele é utilizado, né? Aí, nesse ponto aqui, pessoal, gostaria que vocês fossem bastante sinceros, né? Que vocês pudessem fazer com bastante ênfase a sua colocação. E entenda, pessoal, que nós não estamos, né, estendendo essa opinião para o tom de crítica velada de que só essa geração faz uso compulsivo dos aparelhos eletrônicos. Não é isso. A gente quer, na verdade, que vocês possam fazer uma reflexão da hora do momento. Hora da comida, na hora de estar com o telefone, na hora de dormir, embaixo do travesseiro, hora de carregar, com ele na tomada. Então, assim, são esses pontos excessivos, né, no qual a gente faz essa releitura agora e abre esse questionamento.
Aí o item B, ele pergunta, ele é muito preciso. Em seu caso, você acha que a tecnologia já nos atrapalha mais do que nos ajuda, né? Aí pede para a gente trocar ideias, né, e expor a sua opinião sobre o assunto. A minha sugestão, pessoal, é que a sua opinião ela não seja uma opinião velada, nem para tanto, nem para tão pouco, nem para tudo, nem para nada. Que ela beire, né, ao que é coerente, ao que você se baseia naquilo que você realmente exercita na sua vida. Se você é usuário mesmo, compulsivo, dia e noite, não consegue ficar sem, como se estivesse sem roupa. Ou não, se é moderado, ou se já foi mais, e os pais perceberam, deram uma freada, deram uma regrada, né? Então, assim, que você possa organizar essa resposta da melhor forma possível, tá bom? Ainda vamos para a sexta questão. Segundo o artigo, a tecnologia já atrapalha mais do que ajuda. Identifique os argumentos apresentados no texto para fundamentar sua afirmação. Olha aí, gente. É importante, né, que você possa relacionar essas cadeias de ideias que estão em torno do texto. Professor, um texto tão pequeno, um artigo de opinião tão pequeno para gerar... Porque ele é polêmico mesmo, né? Há quem vai defender, há quem vai dizer que não concorda nada que esteja sendo lido. E olha aí quando ele diz, né? Ó, segundo o artigo, a tecnologia já atrapalha mais do que ajuda. Identifique os argumentos apresentados no texto para fundamentar essa afirmação. Então, ele está pedindo para que você volte lá no texto, nos argumentos que foram fundamentados lá. Olha aí. O primeiro argumento é que entre os 3 modos de lidar com a tecnologia, o relaxado, o pressionado e o estressado. Tá vendo? 64% das pessoas pertencem ao último grupo, ou seja, estão se deixando estressar pelos aparelhos. O outro argumento é que o uso constante dos aparelhos eletrônicos sobrecarrega o lóbulo frontal, que já se desgasta naturalmente com a idade. Essa sobrecarga, de acordo com o texto, pode tanto levar a um mal de Alzheimer, quanto causar acidentes quando o motorista usa celulares ao dirigir. Perceba, pessoal, que é uma resposta muito completa, né? Vou repetir para vocês, ó. O primeiro argumento, para você fazer com calma, que eu gostaria que você, mesmo que você tivesse feito parecido, mas que você deixasse bem aproximado com essa resposta aqui que está completa. Ó, bem devagar. O primeiro argumento é que, entre os 3 modos de lidar com a tecnologia, quais são? O relaxado, o pressionado e o estressado, 64% das pessoas pertencem ao último grupo, ou seja, estão se deixando estressar pelos aparelhos. O outro argumento é que o uso constante, né, dos aparelhos eletrônicos sobrecarrega, isso aqui é muito importante, né, pessoal, informação muito importante porque é saúde, o lóbulo, né, frontal, que já se desgasta naturalmente com a idade. Essa sobrecarga, de acordo com o texto, pode tanto levar ao mal de Alzheimer, quanto causar acidentes quando o motorista usa celulares ao dirigir. Né? Então, perceba, né, toda essa questão, né, que gira em torno, né, dessa proposta de atividade, tá certo? Então, é importante, né, que enquanto aluno do 9º ano, você desenvolva esse senso crítico, tá certo? Né, que você possa estar aí junto comigo, né, anotando suas respostas, né, chegando a esse denominador, né, de análise, né, sem pressa, sem calma. Mais do que fazer as respostas corretas, né, é você entender que você precisa seguir essa linha de raciocínio e caso você tenha dúvida, né, você volta lá no texto, tá certo? Procura saber, né, o que mais foi colocado. Então, vamos aí para a próxima questão. Certo? Espero que vocês estejam gostando, que estejam acompanhando. Na conclusão, o autor deixa claro que a tecnologia representa. De que modo a tecnologia se faz presente em armas, roupas e carros, né? Ele faz a abordagem, pessoal, do uso benéfico. Né? Então, nesse caso aí, ele associa que nesse caso aqui é benéfico, não faz mal, que sempre foi, né, a nosso favor. B. Explique o que o articulista quis dizer nesta frase. Não ela, a tecnologia sempre foi um instrumento e não um fim em si mesmo. Quer dizer, a gente sempre usou para o nosso bem, para o consumo, para facilitar nossas vidas e não para nos distanciar de quem nós somos.
e não para nos distanciar de quem amamos. Então, aqui ele faz uma reflexão sobre o uso excessivo da tecnologia, sobre o uso excessivo desses aparelhos, e que a gente possa fazer realmente essa reflexão de uso, de que ela não é tudo, não é lá para a gente respirar, né? E que esse exagero, ele vai estar nos levando, né, a desencadear possíveis doenças como o estresse. Oitava questão. A linguagem empregada no artigo é definida pelo contexto de circulação. Que variedade linguística foi utilizada no artigo? Por quê? Né? Ela foi usada a variedade linguística o quê? Formal ou informal? O que, é que vocês acham? Né? Pela linguagem, né? Ó, é claro que não possamos tão mal assim sem os aparelhos quando viciados em crack, mas não conseguimos mais viver sem eles. Nem percebemos mais que, em última análise, não são tão necessários. Ele faz uma linguagem formal, né? Mas, claro, sem aquela complexidade da língua. Ele tenta aproximar, né, desse informal da língua, tentando aproximar o leitor, mas ele não usa gírias, né, ele não faz essa abordagem, tá certo? Então, ele usa mesmo, né, dessa questão da formalidade da língua para poder expor a sua opinião, certo? Aí a gente tem ainda, né, como questão, qual é a pessoa verbal mais utilizada no texto em estudo? Dê exemplos e explique o efeito produzido por esse emprego, né? Então, a gente vê aí as pessoas do discurso, em que ele usa, né, em que ele vai fazendo, né, a proximidade com o texto, tá certo? E ele vai aproximar esse texto, né, como se fosse com você, para que você se sinta parte integrante desse texto, certo? Para que você se sinta, né, dentro do texto escrito, mais próximo da oralidade, certo? Então, é assim que a gente conclui, né, a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.